Olá, produtores e produtoras. Meu nome é Thaís. Eu ajudo produtores de soja a lucrarem o equivalente a 3 safras em apenas uma. Vamos começar aqui falando sobre atitude. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes as nossas atitudes hoje vão refletir no futuro lá na frente? A mesma coisa acontece na nossa lavoura de soja. Muitas atitudes que nós temos antes da semeadura vão refletir lá na frente na nossa lucratividade ao final do ciclo. Peraí, Thaís, o que você está falando? Estou falando que às vezes o que antecede o que nós fazemos antes da semeadura pode ter um reflexo surpreendente durante o manejo da nossa soja lá no campo. E uma dessas situações me foi trazida essa semana lá no laboratório, né? Um produtor chegou e me relatou que a lavoura dele estava muito desuniforme. E que a desuniformidade era assim: algumas plantas estavam em V4, maiorzinhas, outras em V2, e a maioria estavam começando a emergir naquele exato momento, e já fazia cerca de 15 dias da semeadura, né? Então estava muito ruim, para falar a verdade, em palavras mais simples. Estava tão desuniforme que depois de 15 dias que a semente veio a emergir. E o prazo de emergência da semente de soja, a gente sabe que é 5 dias. Em 5 dias, se a semente está boa, ela já começa a apontar ali. E o que isso tem a ver com o nosso 3 em 1? Tem a ver que quando a gente tem um estabelecimento da cultura uniforme, a nossa lucratividade lá na frente vai ser maior. Quando o arranque inicial da cultura é mais rápido, vai refletir na nossa lucratividade lá no final. Vamos parar para pensar então. Eu plantei a minha semente e durante o plantio ali acontece as fases da germinação da semente. Então, a primeira fase é a de imbebição, entrada de água na semente. É uma fase extremamente física. É só o contato da semente com a água, ela absorve a água e passa ali a primeira fase, uma fase completamente física. Em um segundo momento, começa a haver uma fase bioquímica, ou seja, a semente absorveu a água. Dentro da semente começa a haver várias modificações químicas para que haja a protrusão radicular, ok? Então vamos pensar. O produtor plantou, a semente embebeu e começou a acontecer vários reparos bioquímicos ali dentro da semente para que ela pudesse emergir. Durante esse período, se a semente está bem estruturada, se o sistema de membranas daquela semente está em perfeitas condições, esse processo vai ser rápido. Esse processo vai acontecer de forma rápida. Aconteceram as interações bioquímicas ali necessárias, foi feito o reparo do sistema de membranas que não tinha tanto reparo assim, bum, emergiu, ok? Soltou a raizinha ali e começou então o processo de germinação, certo? Se a semente, por outro lado, está com algum tipo de dano, principalmente danos de membrana, aqui não vai dar para ver, ó. Vamos ver se a câmera consegue focar. Não focou, mas depois eu coloco a foto para vocês verem. Se aparece algum tipo de dano nessa semente, durante essa fase bioquímica da germinação,
vai acontecer esse reparo. Se houver muitos danos, vocês concordam comigo que aquela semente vai demorar muito mais para poder emergir, para poder dar continuidade no processo de germinação, haver uma protrusão radicular? Então, durante esse reparo, essas modificações bioquímicas vão ter que cobrir aqueles danos ali. Vamos supor, se for um dano de umidade, né, que aparecem várias estrias nas sementes, primeiro vai haver a reparação daquelas estrias para depois haver a protrusão radicular. Concordam comigo? Então, vamos pensar. Vou colocar uma situação hipotética para vocês refletirem e verem que tem sentido o que eu tô falando. Duas mulheres, né, vão se arrumar para ir para uma festa. Uma jovenzinha de 15 anos, não tem nenhuma ruga, lisinha. O que ela faz? Passa um pozinho, passa um batonzinho, tá pronta, né? Rapidinho, ó. A festa é 8 horas da noite. Deu 5 para 8, ela começa a arrumar, já tá pronta. Agora, se é uma senhora que tá cheia de rugas, cheia de manchas na pele, na hora que ela vai se arrumar, o que ela faz? Tem que preparar a pele, passar aquele reboco na pele. Isso aí vai levar tempo, né? Vão ser aí uns 40 minutos só para falar que tá arrumando. A mesma coisa acontece com a semente. Se há muitos reparos para se fazer, vai haver uma demora maior para a emergência, para o arranque inicial daquela cultura. Mas onde que eu quero chegar com isso? Se eu tenho na minha embalagem de sementes uma garantia de qualidade, ou seja, tá ali no meu documento, na minha embalagem, que o valor mínimo de germinação é 85%. Significa que se der uma germinação menor do que 85%, a sementeira está mentindo para mim. Então, eu tenho direito a reclamar, tenho direito a ter o meu dinheiro de volta e eu não vou ter problemas lá no campo, depois que eu semeei, com a minha cultura, com a soja. Ou seja, se eu consigo testar a qualidade das minhas sementes antes da semeadura, eu trabalho com uma segurança maior. Então, o produtor foi lá, né, e eu questionei ele, falei assim, mas você fez análise de qualidade nessas sementes antes da semeadura? Não, eu confiei no que estava escrito na embalagem. Eu confiei no pessoal que me vendeu as sementes. Então, nesse momento, ele já não tinha mais o que fazer. As plantas dele já estavam todas desiguais lá no campo. Se ele trabalha com uma confiança maior e faz esses testes de qualidade antes, eu consigo assegurar uma qualidade melhor lá no campo. Ou seja, eu consigo abrir uma reclamação, né, com a empresa sementeira e eles são obrigados a ressarcir o meu dinheiro por causa da qualidade das sementes que não bate com o que está na embalagem. Ok? Esses problemas de queda de qualidade pode ter acontecido inclusive na revenda. E isso vai dar um subsídio, inclusive para a empresa sementeira, de falar assim, olha, você na sua revenda não está armazenando a semente de uma maneira correta. Você está deixando a semente de uma forma errada, fazendo com que a qualidade dessas sementes caia.
E aí o produtor final, o agricultor, que vai ser prejudicado. Ao fazer essa análise antes da semeadura, a gente já consegue sanar esse problema de desuniformidade. Porque se a semente der abaixo do padrão, significa que nós vamos trocar a semente. Eu troco a semente, eu não vou ter esse problema lá na frente, correto? Então, vai refletir inclusive na nossa lucratividade. Por que disso? Se o meu arranque inicial for mais rápido, eu vou conseguir fazer o ciclo da minha cultura dentro do que está planejado. Ah, é uma soja precoce? Então, dentro do ciclo da soja precoce, eu vou conseguir ter desde a emergência inicial até a colheita dentro do prazo. Se há essa desuniformidade, o que acontece? Algumas plantas já vão estar em R8, outras ainda não. Chegou lá no momento da colheita, eu vou ter que decidir, e agora? E agora? Eu espero as outras plantas chegarem no ponto ou eu já entro com a colheita? Se eu entro com a colheita, eu vou ter um monte de soja verde, amassada e que não vai dar nenhuma qualidade lá no final. Perdi o meu 3 em 1. Se por um acaso eu falo, não, vou esperar essas outras plantas chegarem em R8. Aquelas que chegarem primeiro vai abrir a vagem, vão cair no solo, pronto, perdi dinheiro, perdi em produtividade, porque a minha soja foi desperdiçada ali no solo. Conseguem entender? Então, são pequenas ações que vão refletir lá na frente na nossa lucratividade, inclusive no nosso 3 em 1. Se eu tenho uma uniformidade, né, da minha lavoura, vai ser mais fácil eu decidir um momento de colheita. E naquele momento de colheita ideal ali é onde eu vou ter uma maior qualidade da minha semente. Então eu vou conseguir obter um nível de qualidade altíssimo. Acaba que a minha lucratividade, nesse caso, vai ser muito maior, correto? Se eu disser para vocês que lá no início, quando ele realizou a semeadura, antes, vamos colocar uma situação hipotética aqui. O produtor fez os testes de qualidade, bateu certinho com o que estava lá na embalagem, deu uma excelente qualidade, 85% de germinação, vigor altíssimo e tal. E aí ele levou a semente lá para o campo, falou assim, eu tenho que colocar inoculante, né? Vou pôr inoculante e para adiantar o processo, vou tacar dentro da betoneira. Então ele taca o inoculante junto com as sementes dentro da betoneira e taca lepau e deixa a betoneira rodar lá. Tudo que a sementeira fez durante o ano todo foi estragado ali naquele processo. Por quê? Muitas vezes ocorrem danos mecânicos durante essa passagem aí na betoneira. Então vai haver queda da semente ali, só naquela virada que a betoneira dá ali, que faz até aquele barulho. Tchá, tchá, tchá. Aquilo ali, a semente está sofrendo pancada. Pá, 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 pá. O que vocês acham, gente? Vai prejudicar a qualidade ou não vai? Pensa, se fosse você levando pancada, pá, 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 não vai te machucar? Não vai causar danos em você? Sua pele não vai ficar roxa?
O mesmo acontece com a semente. Se a semente tiver com uma umidade alta, vai acontecer amassamento, danos que a gente chama de latentes, né? Acontece que ela fica como se tivesse um hematoma, né? Na hora que a gente leva para o tetrazóleo, a gente observa esses danos como se fosse um hematoma. Se a semente tiver com uma umidade mais seca, né? Se a semente tiver mais seca, ou seja, uma umidade menor, vai haver quebra das sementes, trincas. Então, são danos imediatos, ocorrem trincas. A semente vai quebrar ali. Na hora que eu levar para o campo, vai acontecer a mesma coisa. Esse reparo das membranas vai demorar mais para acontecer. Então, prejudiquei o meu arranque inicial, deixei a minha lavoura desuniforme novamente, vou ter problema lá na colheita. Vou ter problema no manejo da minha cultura. Por quê? Quando eu estou na minha fase vegetativa, eu realizo um manejo específico. Quando eu estou na minha fase reprodutiva, eu realizo outro manejo. Se eu tenho divergência, tem algumas plantas que já estão no estágio reprodutivo e as outras estão no estágio vegetativo, a gente vai prejudicar o manejo da minha cultura também. Concordam comigo? Vejam, com relação a percevejo, né? Um ponto maior de gargalo hoje para a qualidade de sementes, para que a gente possa alcançar o nosso 3 em 1, está na incidência de percevejo na fase reprodutiva da soja. Se a gente não entra com o controle de maneira correta, a gente vai ter muito dano de percevejo lá na frente, no momento da colheita, certo? Se eu tenho essa divergência de estágio ali na minha lavoura, como que eu vou controlar? Eu já entrei com inseticida para percevejo, só que a minha soja ainda estava lá na fase vegetativa. Algumas plantas já estavam lá na fase vegetativa ainda, e outras na fase reprodutiva. Consegui sanar ali. Aí, quando a minha planta chega na fase reprodutiva, a outra já está quase no momento de colheita. E o efeito do remédio já passou, do inseticida já passou, começa a haver um ataque de percevejo ali naquelas vagens, naquelas sementes. Mais um problema que eu ocasionei porque lá no início eu não fiz um planejamento e não fiz a análise das sementes que eu iria utilizar no meu plantio. Eu simplesmente peguei a saca e plantei. E não atingir a qualidade. E o meu campo ficou desuniforme. E eu perdi. E eu não alcancei o meu 3 em 1. Entendem? Ou fiz a qualidade, mas estraguei a qualidade na hora de aplicar o inoculante nas sementes. Causei um monte de dano mecânico. Minha lavoura ficou desuniforme. Perdi arranque inicial, perdi estanque. Teve um monte de falha na minha lavoura. E falha é um outro assunto para a gente tratar. Porque uma falha reflete muito no lucro que eu vou ter lá na frente. Depois vocês fazem uma continha básica aí para vocês verem. Se eu coloco uma falha em cada metro linear no meu hectare, eu vou ter cerca de 16.660 plantas por hectare a menos. Multiplica isso por
quanto que cada planta produz? Cerca de 30 gramas aí de sementes. Lá no final, eu vou ter uma perda de cerca de 6 a 7 sacas por hectare. Gente, façam as contas. O que uma falha vai refletir na sua lucratividade, no seu 3 em 1? Vale a pena a gente perder a qualidade das sementes lá no início da semeadura por bobeira? Deixar de fazer os testes de qualidade antes da semeadura? Ou estragar a minha semente colocando numa betoneira só porque eu tô ganhando tempo? Ah, eu tô ganhando tempo. Ah, aí eu não preciso tanto de mão de obra para poder misturar o inoculante. Conseguem enxergar que são questões pequenas? É o capricho. É o capricho que você tem ali na sua lavoura de você traçar um planejamento, de não ficar correndo, né? Muitas vezes eu vejo muito isso no pessoal, às vezes é só resolve no susto. Ah, eu vou plantar. Resolve no susto. Gente, tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Tem que haver um planejamento, uma estruturação do que vai ser feito ali, o que cada pessoa que está ali no processo vai fazer, porque dessa forma a gente consegue ter uma maior eficiência no processo, a gente consegue colocar a nossa lavoura em um alto nível de qualidade. Então, tudo começa no planejamento. Se eu faço um planejamento bem feito, se eu olho várias questões antes da semeadura, eu consigo prevenir muita coisa, muita coisa. E tudo vai depender dessa uniformidade, né, do meu campo de produção. Stand inicial bem formado. As plantas, elas vão embora. Passou daquele ponto inicial ali, vão embora. Conseguem seguir o seu curso até o final de uma forma muito eficiente. Se eu entro com o manejo correto, nas fases corretas, eu já consigo eliminar cerca de 80% dos fatores que vão prejudicar a qualidade da minha semente. Então, a probabilidade de eu alcançar o meu 3 em 1 vai ser muito maior. É nesse sentido que eu trago para vocês falando sobre esse capricho, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma atenção para os nossos campos, que a gente abre os nossos olhos para observar o que eu devo fazer em cada fase da minha cultura, olhando questões da fisiologia da planta, olhando questões relacionadas ao manejo de pragas e doenças, olhando questão do solo, da recuperação, da construção da fertilidade do nosso solo, olhando questões que antecedem a nossa semeadura. Tudo isso vai refletir na nossa lucratividade, ok? E para que você, então, vamos recapitular, para que você consiga uma safra bem realizada, no início do seu processo é necessário você realizar um teste de qualidade nas sementes que você comprou para a implantação do seu campo de produção. Primeiro passo, faz os testes de qualidade nessas sementes. Deu ok? Ótimo. Não deu ok? Abre uma reclamação com a empresa. Você não vai perder dinheiro. Você não vai prejudicar a sua produção. Você vai
estar se assegurando e assegurando a qualidade da sua lavoura, ok? Segundo ponto, não estrague a qualidade das sementes antes da semeadura. Cuidado ao realizar tratamentos de sementes, inoculação das sementes na fazenda, tá? Hoje é menos, né? Com relação a esse tratamento, tem sido bem menos. Mas já aconteceu muito do pessoal tratar as sementes dentro da propriedade também. Causar intoxicação nos operadores. Muito sério essa questão, porque os produtos de tratamento de sementes são muito fortes. Então já teve casos de intoxicação desses operadores, já teve caso de excesso de produto na semente e acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse produtor, ou seja, o campo ficar todo desuniforme por fitotoxidez, né? A gente vê que as plantas começam a nascer com a raiz para cima. Outra característica é plantas deformadas, fitotoxidez por causa do tratamento mal realizado. E a questão de danos mecânicos, né, pessoal? Taca na betoneira como se fosse brita. Semente não é brita, gente. Semente é um ser vivo. A semente, ela respira, ela tem uma vida ali em si. Se a gente prejudica, como eu já expliquei para vocês, tem que haver reparos antes da germinação e isso vai demorar, vai acarretar um arranque inicial péssimo, né? Demorado e vai causar lá na frente os prejuízos que eu já comentei com vocês. Então, mais uma vez, realizem os testes de qualidade, não estraguem a qualidade antes da semeadura. E a partir daí, a gente pode seguir o nosso curso realizando, né, todos os manejos necessários nas épocas corretas. Não adianta nada eu conseguir ter uma eficiência ótima lá na minha semeadura, ter um arranque inicial da minha cultura excelente, ter uma uniformidade bacana, se eu pecar na hora de fazer os controles. Não estou realizando controle de doença, vou ter um monte de doença lá no final da minha safra, não vou conseguir bater meu 3 em 1. Vou ter ataque de pragas, percevejo nas minhas sementes, lá na frente não vou conseguir bater meu 3 em 1. Então é dessa maneira, é a gente observando a nossa cultura, realizando o manejo nas horas corretas e fazendo planejamento de tudo antes de iniciar o nosso plantio. Não fazer tudo na correria não, ok? Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário, alguma sugestão. Eu peço que vocês coloquem para mim também as sugestões, com relação inclusive a temas que vocês gostariam que eu falasse, que eu abordasse mais a fundo, né? E eu agradeço muito por você estar aqui assistindo esse vídeo comigo e fiquem com Deus até o próximo.